Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que está chegando na nossa live, na nossa 13ª edição do Pensando Fora da Caixa. Bom, hoje nós vamos trabalhar um tema que é muito importante e eu, particularmente, gosto bastante desse tema. O tema se chama Cosmologias Ameríndias e Cristianismo, Aspectos Históricos e Etnicidade. Então, nós temos aqui como convidados os nossos dois colegas, o Fabiano Atenas e o Jonas Carvalho. O Fabiano é mestrando do programa de pós-graduação em Antropologia Social da USP, e o Jonas Carvalho, nosso amigo, é mestrando também no programa de pós-graduação em Antropologia Social da UFAM, da Universidade Federal do Amazonas. Os nossos dois colegas pesquisam a questão indígena a partir da antropologia. São diferentes perspectivas, são diferentes pesquisas, né? São diferentes, talvez, até mesmo métodos etnográficos e etnológicos também, mas ambos pensam e pesquisam a questão indígena a partir de suas perspectivas. Bom, eu gostaria nesse primeiro momento que os nossos debatedores se apresentassem e falassem de que perspectiva eles vão partir para tratar esse assunto que nós estamos propondo na nossa live de hoje. Podemos começar com o Fabiano? Perfeito. Então, boa noite a todas e todos. Primeiro eu queria agradecer, rapidamente, de estar aqui com vocês do Pensando Fora da Caixa e agradecer principalmente ao Teles pelo convite, que é o meu amigo e colega do programa lá da USP, estudamos juntos. E, bom, quando eu fui convidado, eu fiquei um pouco pensando sobre o que exatamente eu ia trazer, né? Até porque a religião não é um tema central na minha pesquisa atual, eu trabalho com temporalidades e memória histórica de um povo indígena, né? Mas, pensando bem, depois eu fiquei pensando assim, né? Será que não tem a ver mesmo? E pensando melhor, eu descobri que realmente tem tudo a ver, tanto com a minha pesquisa quanto com a minha trajetória. Até porque, durante a minha trajetória como estudante de antropologia, eu troquei de perspectivas, digamos assim, né? Na graduação eu estudei História da Política Indigenista, né? Ou seja, estudei uma certa perspectiva do Estado em relação à maneira como o Estado geria e pensava os povos indígenas, né? Eu estudei em relação ao século XX, especificamente na ditadura militar, e no mestrado eu troquei de perspectivas completamente e fui justamente estudar como é que um certo povo indígena pensa a sua relação com o Estado e a sua história com o Estado. Então, um pouco a minha ideia dessa live é justamente fazer esse trajeto em relação à maneira como os povos indígenas lidam com o cristianismo. Quer dizer, você tem uma certa visão de como a igreja, primeiro a igreja católica e depois as igrejas protestantes pensam e pensaram os povos ameríndios, e depois a ideia justamente é trocar de perspectiva e demonstrar como certos povos, eu vou trazer alguns exemplos etnográficos de como certos povos pensaram os agentes religiosos, né? Vou fazer o contrário. Então é um pouquinho que eu vou trazer aqui, e bom, é isso, e quando for a minha vez da apresentação, a gente vai mais a fundo. Obrigado. Então, boa noite aí aos colegas Kennedy e Fabiano. Legal estar com vocês. É um espaço de conversa. Eu me propus a conversar. Realmente é um desafio, inclusive, costurar em torno dessa temática, né? A gente vem de pesquisas que tangenciam, mas a gente trabalha com isso também nas disciplinas que a gente cursou, com certeza. E a pesquisa, a gente acaba tocando muita coisa. Eu sou daqui do PPGás, da UFAM em Manaus, né, no Amazonas. Eu trabalho nessa linha da antropologia indígena, trabalho com etnologia, tenho uma experiência de campo e de algumas percepções que eu vi e algumas leituras de etnografias que foram desenvolvidas recentemente aqui na região do município de Tefé, no estado do Amazonas. Vou citar umas 2 etnias também como exemplo, e eu vou falar um pouco a partir das relações grupais que existem na região em torno da afirmação de uma identidade étnica, né? E
e dentre essa, eu vou trabalhar com uma perspectiva teórica que trabalha com conflitos, né? Conflitos de políticos, de interesses, vários interesses que tem, que envolvem a etnia, né? E aí os interesses vão se cruzar e é nesse cruzamento, nessa fronteira, que se estabelece a identidade, se estabelece as características, e aí que se resolve as coisas, né? E dentre os elementos que atuam dentro desses conflitos está a cosmologia cristã, vamos dizer assim. Está os interesses dos missionários cristãos, seja da Igreja Católica, seja do protestantismo. Eu vi pouco outras religiões, são bem silenciadas também. Então, a partir daí, a gente vai conversando. O nosso amigo Jonas tocou na questão dos missionários e na questão de como os cristãos construíram para si e para os outros, e forçosamente para os próprios indígenas, narrativas a respeito dos grupos indígenas. E é um ponto passível, a gente sabe, e por mais que nós saibamos, tem que ser dito que esse encontro, entre aspas, entre indígenas e o homem branco, entre os indígenas e os cristãos, é um encontro marcado por violência da parte dos cristãos, sobretudo, ou seja, como esses escritos foram recebidos pelas pessoas não indígenas, brancas também, e de que forma essas pessoas passaram a conceber os indígenas. Vou começar com o nosso amigo Fabiano. Bom, vamos lá. Tentar resumir assim o máximo que eu puder, porque isso são quilômetros e quilômetros de literatura, né? Assim, mas tem uma coisa que tem que ser colocada em relação à relação entre o cristianismo e os povos indígenas, é que desde o início da história do Brasil, existe uma relação muito próxima ou conjunta entre o cristianismo, né, entre os agentes religiosos, vou colocar assim, e a gestão dos índios pelo Estado, né? Primeiro pela administração colonial, depois pelo Império, depois pela República. Quer dizer, ao longo dos 500 anos da história do Brasil, você tem uma participação conjunta de agentes religiosos. No século XVI e XVII, você tem os jesuítas, que é uma história que é bastante conhecida e se aprende nas escolas, né, muito, a gente estuda as cartas do Anchieta, os sermões do Padre Antônio Vieira. Quer dizer, no século XVI e XVII, você tem a participação dos jesuítas, né, com objetivos de conversão religiosa, muito vinculados a certo momento da história da Igreja Católica. Mas isso não para por aí, quer dizer, no século XIX você tem uma ampla participação, uma participação conjunta de missionários capuchinhos na catequização ou no aldeamento dos indígenas no século XIX. Só que a coisa muda um pouco, porque se no primeiro momento os jesuítas estavam não necessariamente preocupados em transformar os índios em cidadãos, digamos assim, quer dizer, no século XIX você tem uma transformação dessa política de gestão dos índios, que é um pressuposto que está vigente até hoje, de que a ideia de que o Estado teria a obrigação de transformar os indígenas em brasileiros ou em cidadãos brasileiros, né? E no século XIX isso passava também por uma ideia pelo lado da conversão religiosa, quer dizer, virar cidadão brasileiro no século XIX também era virar cristão. E isso teve uma ampla participação de missionários capuchinhos, por exemplo, em várias partes do Brasil. No começo do século XX, você tem as missões salesianas na Amazônia, né? E esses agentes religiosos vieram para o Brasil em conluio com o Estado, com o aval do Estado, muitas vezes a pedido do Estado brasileiro, né? Quer dizer, desde o século XIX, pelo menos, se tem uma relação conjunta e próxima entre um certo ideal do que é ser civilizado e a conversão à religião cristã ou católica, né? No século XX, você tem a chegada das igrejas protestantes norte-americanas também, principalmente na Amazônia, também com o aval do Estado brasileiro. Quer dizer, era um outro momento. A parte de gestão, no século XX, a gestão dos índios passa inteiramente para a mão do Estado através de um órgão que foi criado no começo do século XX, chamado Serviço de Proteção aos Índios,
né, o SPI, famoso SPI, que era, né, que era uma espécie de pré-FUNAI, digamos assim. O SPI funcionou até 67, depois, por uma série de escândalos de corrupção e violência, acabou de vez, acabado, ia dizer, e daí se fez a FUNAI. Mas durante esse período, o Estado não tinha condições e muitas vezes não tinha o interesse de lidar com a gestão dos índios em certos lugares muito remotos, e eles deixavam ou abriam espaço para que missões protestantes norte-americanas viessem para a Amazônia. Bom, você tem vários casos bastante conhecidos na literatura, tanto da história das missões, quanto na antropologia, da missão Novas Tribos. Tem uma série de grupos protestantes norte-americanos que vêm aqui fazer missão entre povos que até então eram conhecidos como povos isolados, né? Então, esse é um primeiro ponto. Bom, o que eu quero dizer com toda essa história que eu fiz, assim, 500 anos em 5 minutos? Quer dizer, qual que é o meu ponto? É mostrar justamente como o cristianismo sempre teve atrelado a história da gestão dos índios no Brasil pelo Estado. Se tem uma visão do Estado em relação aos índios, qual que é essa visão? Podem ser fortes as palavras que eu vou usar aqui, mas a ideia justamente a conversão religiosa também era uma forma de converter eles como cidadãos, não só como católicos, mas também como cidadãos brasileiros. É como se fosse assim, assimilá-los através da religião também, né? Não só através do Estado, da escola, mas é essa ideia de você eliminar a diferença, né? Você tem um processo uma tentativa de eliminação dessa multiplicidade de povos e modos de existência, para que se construísse uma nação. Quer dizer, o meio para se construir uma nação no Brasil, desde o século XIX, era justamente eliminar todas essas diferenças, né? Quer dizer, a gente precisa transformar todas essas pessoas em brasileiros. Essa era a premissa, digamos assim. E, de certa forma, isso está presente em discursos de certos políticos até hoje, né? A gente pode discutir isso depois. Mas isso passava pelo cristianismo, quer dizer, ser brasileiro era também ser cristão, e vice-versa. E foi assim durante muito tempo, né? E o que é bastante interessante para quem pesquisa essas coisas é que durante toda essa história da gestão dos índios no Brasil se produziu muitos registros escritos, né, tanto dos jesuítas quanto dos viajantes do século XIX, de missionários capuchinhos, dos salesianos. Então, muito da literatura, muito dos registros etnográficos que a gente tem pré-século XX não são de antropólogos. Quer dizer, tem muitos antropólogos e historiadores que trabalham com registros justamente de agentes religiosos, para a gente tentar entender esses regimes de transformação desses povos ao longo do tempo. Quer dizer, qual foi o impacto da chegada desses agentes religiosos do Estado na organização social, na cultura, na cosmologia desses povos. Então, como é que a gente investiga isso, né? Antes de existir antropologia no sentido acadêmico, né, quem fazia esses registros eram justamente esses agentes religiosos, né, e se construiu muito conhecimento a partir dos antropólogos, né, pelos antropólogos e pelos historiadores a partir desses registros. Contudo, entretanto, todavia, todo antropólogo e todo historiador, né, bom historiador sabe disso, é que justamente esses registros carregavam certos preconceitos, digamos assim, né, certas preconcepções do que os índios eram, ou do que eles deveriam ser, e no que eles deveriam se transformar, digamos assim, né. Vocês têm aquele famoso, quer dizer, não sei, todo mundo aprende isso na escola, né, quer dizer, no começo, quando os portugueses chegaram, eles diziam que os índios não tinham nem fé, nem lei, nem rei, né, sempre se pensavam os indígenas a partir da lógica da falta, quer dizer, eles não tinham religião, né, eles não tinham Estado, né, porque não tinha lei, e não tinha chefe que mandava, né, esse foi o primeiro susto que os portugueses tomaram, digamos assim. E durante, ou seja, ao longo dos séculos, esses agentes religiosos tomaram vários sustos assim. Os índios não se comportam do jeito que eles achavam que eles deveriam se comportar. Era muito difícil para esses agentes religiosos entender certos comportamentos e certas práticas desses povos, né? Claro, a gente não pode ser ingênuo, quer dizer, eles tentavam entender não no sentido intelectual somente, existiam justamente objetivos políticos, de poder, coloniais, em tentar entender a maneira como aqueles povos viviam, né? E no caso dos jesuítas, eles queriam converter aquelas pessoas, simples assim.
né? Assim como o Estado brasileiro que queriam os transformar, aldeá-los, né? Aldeá-los e transformá-los em trabalhadores, morigerados, todas essas coisas. Então se produziu muito material a partir desse aspecto normativo, colonial, político. A gente quer que ele se transforme, né, em brasileiro ou em cristão. E isso vem carregado de uma série de preconceitos, né? Obviamente, de uma série de preconcepções nesses dezenas, centenas de relatos que foram escritos por vários desses agentes religiosos ao longo do tempo. E, bom, eu acho que talvez eu vou parar por aqui, senão vou ficar falando até amanhã, mas só o ponto que eu quero levantar é justamente esse. Você tem toda essa produção desse material, e tem uma coisa que é constante nesses escritos, de missionários, jesuítas, sabe, né? Não importa se é do século XVI ou século XIX ou XX, tem uma característica dos povos indígenas que irritavam muito os agentes religiosos. E isso você pode ver na documentação até o século XX. A reclamação principal dos agentes religiosos em relação aos povos indígenas é que eles eram povos inconstantes, povos errantes, né? Porque eram os povos que eles estavam abertos a ouvir a palavra de Cristo, mas no outro dia esqueciam tudo, né? Ou eles eram ensinados a não fazer certas coisas, mas no outro dia eles voltavam atrás e faziam tudo de novo, né? As festas, as cauinagens, certos rituais que os missionários queriam acabar, mas eles tinham muita dificuldade de acabar no campo dos costumes, né? E, bom, isso tem a ver com uma certa característica do pensamento ameríndio, mas eu vou deixar isso para a segunda parte e vou parar por aqui. Eu gostaria de ouvir o nosso companheiro Jonas a respeito disso também. Liberou aí. Bom, é nesse caminho mesmo que o Fabiano já trouxe. Eu tenho, desde o colonizador, a gente vê que a prática, o interesse que atravessava os interesses, as práticas do colonizador era a exploração, né? A exploração de riquezas e o domínio do território pelo europeu, no caso específico o português, que assumiu a ponta, né? E o projeto nacionalista. E aí eu lembrei, na fala do Fabiano, do trabalho do João Pacheco com os ticunas, que trabalha essa relação dos ticuna com o Estado Nacional, né, que ele estava os interesses estatais via SPI e via FUNAI, e ele desenvolve alguns posicionamentos que o grupo tinha em relação tanto ao Estado Nacional quanto a alguns outros grupos indígenas também, e é interessante como realmente esses interesses, eu até observo que o cristianismo, a igreja, ela se tornou, na verdade, ela foi instrumentalizada pelos estados, né? Seja o Estado português, seja o Estado brasileiro. Na verdade, há uma instrumentalidade dos trabalhos, das inserções eclesiásticas dentro das regiões, na verdade, por interesses políticos, interesse pela terra, para se apropriar da terra. Havia dificuldade de se tomar e se assegurar diante da Espanha lá, desde o período do conflito entre Portugal e Espanha, para assegurar a terra. Desde aí, houve a instrumentalidade da igreja. Eu penso sempre que um problema, quando a gente toca, isso é um problema até do ponto de vista teológico, cristão, é quando você se depara com as etnias, com os índios, cada um na sua cosmologia, em seus pensamentos e modos de viver. Como que fica a questão central da teologia no ponto da conversão, em relação a Deus? Eu tenho amigos que eu fiz nessa incursão do estudo antropológico, os tucanos, por exemplo. Eles têm uma cosmologia que até hoje eles sustentam, de que essa visão da passagem pela Terra é um caminho diferente em relação a ir para o céu ou ir para o inferno. Não é bem assim que eles pensam até hoje, apesar
desse colega que eu conversei, por exemplo, eu quis até trazer ele aqui, o João Paulo, ele diz que e ele, inclusive, ele veio de formação salesiana, como o Fabiano falou, ainda tem uma influência lá no Alto Rio Negro, com uma formação salesiana, ele formado em filosofia, em teologia, para exercer o sacerdote, não exerceu. Então, são problemas que se colocam, né, dentro do ponto de vista cosmológico mesmo, entre o cristianismo e o não cristianismo. Mas, extrapolando esse ponto, que é um ponto problemático para se tratar, o que eu percebi na minha pesquisa no estágio que, como a minha região que eu pesquiso é um estágio avançado de contato e dessas rupturas que houveram a partir da estada da igreja, a estada do Estado brasileiro, português, os exploradores, extrativistas, até hoje atuantes, os madeireiros, grileiros, a FUNAI com seus interesses políticos também, a presença das prefeituras, a presença dos políticos lá na região, conflitos grupais, eles ainda existem até hoje, e o que também chama atenção, acho que o Fabiano vai comentar um pouco isso na experiência dele, é que ainda há uma resistência de indianidade frente aos projetos de brasilidade, por exemplo, frente aos interesses da conversão, frente aos interesses de outros países na região, projetos nacionalistas. E como a minha pesquisa, eu teorizo a partir dos conflitos, né, para tentar posicionar o lugar do indígena e da sua identidade indígena, caracterizar os traços culturais indígenas, mesmo diante dessas interferências grupais ou de atores sociais que atuam lá. É interessante a gente dialogar, pensar e perceber essas recorrências. Mas a presença do branco, com a sua visão, com o seu olhar, com o seu posicionamento, ela é muito forte, historicamente. Tanto é que eu conheço um pouco, através de pesquisa e diálogo com colegas, que há uma região mais distante dos centros, na região do Amazonas, elas têm os traços ainda nativos muito fortes. Inclusive a língua Baniwa, a língua Ticuna, a língua Sateré-Maué, que parece que o Fabiano tem uma experiência, entre outros. Já nessa região, a língua portuguesa que impera, a língua geral imposta pelo colonizador, ela ainda existe em resquícios ainda, com os idosos ainda. Então, são problemas que se colocam para a gente pensar, né? Eu não sei, mas um dos grandes interesses que o indígena quer, ele quer viver a vida dele tranquila, quer o pedaço de terra dele e quer ser menos atacado. Eu acho que na verdade, o nativo quer ter paz. É mais ou menos isso. A minha percepção mais geral, de experiência que eu tenho tido, principalmente em campo e em leituras etnográficas, né? Acho que eu peguei uma experiência do Roberto Cardoso de Oliveira, também, que pesquisou também com os Ticuna, os Terena. Na verdade, o Ticuna dialogou mais em debate com o João Pacheco, né? Mas ele traz as experiências dele também, do ponto de vista das relações políticas, dos embates políticos, que, inclusive, as etnias, os indígenas vão tomar. O movimento indígena que se expande a partir da década de 80 no Brasil, com a abertura da legislação, dessa atual Constituição. Então, é por aí. Vamos ouvir agora o Fabiano. Mas, para finalizar esse primeiro momento, eu gostaria de finalizar com um comentário aqui do nosso companheiro, do nosso amigo Rogério Lima de Moura, do professor Rogério. Ele disse assim: gostaria que comentassem
No livro História da Vida Privada no Brasil, o autor Fernando Novaes afirma que, embora houvesse divergências entre jesuítas e colonos, eles convergiam na questão indígena. Os jesuítas convertendo as almas dos índios e os colonos domesticando os índios com a ajuda ideológica das conversões advinda das práticas jesuíticas. Para comentar essa questão do Fernando Novaes, no livro A História da Vida Privada no Brasil, eu gostaria que o nosso companheiro Fabiano comentasse essa questão, ok? Faz muito tempo que eu li esse texto do Fernando, eu já li esse texto, mas faz muito tempo. Mas eu posso te falar por uma outra bibliografia que eu conheço sobre política, gestão dos índios no período colonial. Tem dois autores que escrevem sobre isso de maneira bastante consistente. Um é o João Manuel Monteiro, que tem vários trabalhos sobre a gestão dos índios na colônia, no século XVI e XVII. E também a minha orientadora na USP, a professora Beatriz Perrone Moisés, também escreveu, durante um período da carreira dela, sobre a legislação indigenista no Brasil colonial. É interessante essa pergunta porque se a gente aprende na escola, ou se tem uma certa noção no senso comum, de uma divergência absolutamente total entre os interesses dos jesuítas e os interesses dos colonos, né? Isso é uma coisa que eu ouço muito, quer dizer, a ideia de que os colonos tinham interesse tanto nas terras quanto na mão de obra, né, desses indígenas, quer dizer, eles faziam de tudo, de certa forma eles faziam de tudo para poder escravizar os indígenas e usar como mão de obra, inicialmente era isso. E os jesuítas seriam, de certa forma, os salvadores dos indígenas, né? Quer dizer, os aldeamentos ou as missões jesuíticas seriam um lugar em que os indígenas estariam a salvo da sanha escravizadora de colonos e bandeirantes, né? De certa forma, as pessoas pensam um pouco nesses termos, eu já vi isso circular no senso comum. Mas quando a gente vai para os documentos, existia uma relação próxima, de certa forma. Os dois tinham a mesma concepção do que os indígenas deveriam ser e que eles poderiam ser úteis, até como mão de obra. Quer dizer, existiam casos em que os jesuítas alugavam mão de obra indígena das missões para colonos. Claro que existiam divergências em relação a uma série de coisas, ao destino das almas, ou, por exemplo, quando o que acontecia normalmente é os colonos alugavam mão de obra dos jesuítas, isso acontecia, você vê na documentação. E eles maltratavam demais esses indígenas. Quando eles voltaram para os aldeamentos, eles voltavam muito maltratados. Isso gerava uma série de controvérsias ou de brigas. Isso é documentado. E o Estado português muitas vezes tinha que intervir nesses conflitos. É isso que acontecia, né? O Estado, quer dizer, a metrópole, né? Mas, de fato, em muitos casos existia uma convergência muito grande em relação à exploração da mão de obra dos indígenas. Existia uma circulação dessa mão de obra que passava também pelos jesuítas. Isso é uma coisa que aparece na documentação. Muitos casos, os jesuítas também faziam uma espécie de... ignoravam certas coisas que os colonos faziam também, isso aparece de certa forma. Quer dizer, no período colonial, a única forma de se poder escravizar indígenas, existe uma legislação que foi criada no período colonial que existia um mecanismo possível para poder transformar o índio num escravo, que era o chamado mecanismo da guerra justa. Então existia um mecanismo na legislação portuguesa colonial de que um inimigo era passível de ser escravizado se ele atentasse contra os súditos do rei ou contra a religião cristã. Né? Assim, e atentasse reiteradamente, quer dizer, os documentos dizem assim, caso um determinado grupo indígena tenha atacado uma vila ou tenha atacado um padre mais de uma vez, tinha essa coisa do reiterado, logo era passível de se fazer guerra justa contra esses povos, né? E a guerra justa você tinha duas escolhas, ou eliminá-los, assim, nesse sentido mesmo, assim, esses povos deviam ser ou eliminados ou os que sobravam eram escravizados. E esse mecanismo foi acionado muitas vezes no período colonial, e o que acontecia às vezes é que os colonos queriam acionar esse mecanismo o tempo todo, porque eles ficavam acusando os tupinambás, enfim, os vários povos, acusando de que eles ficavam atacando as vilas, mesmo que não fosse verdade, mas o plano era justamente poder escravizar aquelas pessoas, né? E
muitas vezes os jesuítas foram contra isso, porque eles dizem que os colonos estão indo, né, vocês estão, é demais, vocês estão acionando isso o tempo todo, e isso atrapalha a missão, né, no sentido da conversão das almas. Então existiram muitos conflitos nesse sentido. Mas então, existiram divergências, mas durante muito tempo existiram convergências também em relação ao que fazer com essa mão de obra. Bom, tem bastante literatura sobre isso. Eu não estudo o século XVI, mas eu já li um pouquinho porque eu estudei política indigenista, então, e a minha orientadora já trabalhou com isso, então já conversei com ela sobre essas coisas. Mas eu acho que, não sei se eu respondi, mas eu acho que é isso. O nosso companheiro Jonas, na sua primeira fala, ele falou que parte dos conflitos, pesquisa um pouco os conflitos em uma determinada etnia indígena próximo ao Rio Negro. E eu gostaria que ele falasse, do ponto de vista da perspectiva indígena, como são encarados esses conflitos e como a religião como um todo e também o pensamento branco, o pensamento do Estado, influencia o ponto de vista desses indígenas para com tudo que acontece na sua vida, na vida desse povo, dessa etnia. Essa é uma... Eu acho que os estudos eles apontam que há uma abertura maior, inclusive o movimento indígena antes da década de 70, 80, eu lendo um trabalho de uma professora, Priscila Faulhaber, o nome dela, ela fez um trabalho e percebeu a movimentação dos indígenas no período ali pré-Constituição, né, a última Constituinte. E junto com o SPI, a criação da UNE, né, União Nacional acho que é dos indígenas, né, a UNE. Inclusive teve uma base em Tefé. Essa movimentação, ela já é um momento concreto de uma reação dos povos ameríndios, dos povos indígenas. Já é já é um posicionamento enquanto grupo, né, e aí são vários grupos que se reuniram, né, e a UNE até, de certa forma, está se posicionando contra os desmandos do SPI, do então SPI, que já estava cooptado pelo Estado brasileiro, né, assim como a FUNAI, assim como hoje nós temos o Estado brasileiro tomando a direção da FUNAI, direcionando interesses do agronegócio para tomar e facilitar o trabalho dos grandes empresários para atuar nas regiões riquíssimas que há. Eu posso falar pelas regiões que eu venho percebendo na Amazônia, né? Mas o que é interessante, e eu já volto a falar, é que a indianidade ela existe. As etnias e as marcas culturais, as cosmologias que cada etnia tem, e algumas bem nativas ainda, elas se atualizam no tempo e na história, mesmo diante das oposições que elas são sujeitas. E aí o Estado Nacional, o Estado Português, inclusive a universidade, se ela não tomar cuidado, ela é instrumentalizada também, porque os interesses do Estado eles se apropriam dos professores e incluem projetos, por exemplo, projetos pedagógicos que não levam em conta os traços culturais que são característicos de cada povo. Eu acho e esse é o ponto que eu tenho discutido, né? Que é perceber esses limites que existem entre os interesses indígenas e a visão indígena e o que é trazido de fora. Na verdade, não há interesses, eu acho que puros, do Estado brasileiro para com essas regiões e com essas realidades. O indígena ele é muito simples,
mas a identidade dele, ela permanece desde os tempos desde os tupinambás, vamos dizer assim, como o Fabiano colocou, né? Eu não gosto dessa palavra, mas é uma palavra que pode ser falada. Há uma resistência dos povos indígenas, ainda hoje. A antropologia contribui muito eu acho que para dosar o olhar que se deva ter para com os povos, assim como para com os negros. Assim, essa questão da diferença, levantar a bandeira da diferença e da sensibilidade para com essas realidades, com esses povos. As identidades, elas são afirmadas no conflito. Isso que o Frederic Barth, seguido pelo João Pacheco, também percebe um pouco assim, a Manuela, o Roberto Cardoso, é no conflito que a identidade se afirma. É no conflito que os muras, né, eles se afirmaram. O povo rebelde, na guerra justa, que sofreu muito, os muras se afirmaram no conflito. Assim como o Sateré-Moé e o índio manso, que aqui quem estuda mais a fundo diz que o Baré, né? O Baré é o índio manso, que os caras classificaram ele porque eles aceitaram dialogar demais com o colonizador. Mas isso aí são posições que alguns falam, mas o certo é que há uma caracterização muito forte, uma presença muito forte em nossa região, assim como lá no Paraná, né, o trabalho que o Fabiano fala. Eu acho que toda a discussão ela é em torno do respeito e de se tornar sensível a realidades diferentes etnicamente, né? As identidades precisam ser respeitadas e elas estão aí ainda hoje e continuarão. Não tem porque no conflito elas se afirmam.